Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa tese, olha, bem provocadora. É do livro Fim dos Tempos, do professor Ricardo Mariano. A obra parte de uma premissa que faz a gente pensar. A crise climática, que foi se agravando com o tempo, é vista por muitos como um problema urgente a ser resolvido. Mas o livro lança uma pergunta. E se, para uma elite global, essa crise estivesse sendo encarada não como um problema, mas sim como uma oportunidade estratégica? Vamos analisar os argumentos que sustentam essa ideia. Essa frase, logo de cara, resume a ideia central do livro. O autor defende que, para um grupo muito específico, o colapso climático deixou de ser aquele risco que todo mundo tem que evitar a qualquer custo. Em vez disso, ele teria se tornado uma estratégia a ser gerenciada, um projeto mesmo, para remodelar o mundo a favor deles. Ok, para a gente entender essa tese a fundo, primeiro a gente precisa desvendar o que o autor quer dizer com projeto consciente. Olha que interessante. O livro argumenta que o negacionismo climático que a gente vê em certos círculos poderosos não seria fruto de desconhecimento. Muito pelo contrário, seria uma escolha calculada. A tese é que as elites financeiras e tecnológicas não só entendem perfeitamente a ciência do clima, como usam esse conhecimento para se posicionar de forma vantajosa, transformando a crise numa grande oportunidade de negócio. E aqui tem um ponto que é crucial para entender a tese. A motivação descrita na obra não é a salvação de todo mundo. O objetivo, segundo o livro, seria a autopreservação de um grupo pequeno e poderoso. A imagem que fica é a seguinte: eles não estariam construindo uma arca para levar todo mundo, mas sim botes salva-vidas de luxo enquanto o resto do planeta enfrenta a tempestade. Certo? Agora vamos ver como essa lógica se aplicaria na prática. O livro enxerga a crise climática não só como um problema ambiental, mas como um novo e bem complexo tabuleiro de xadrez geopolítico. O autor propõe um exercício de perspectiva bem direto. Enquanto para a maioria de nós, o derretimento do gelo nos polos é um símbolo claro do desastre, o livro sugere que, para alguns, isso simplesmente abre novas fronteiras para a exploração. E claro, onde tem exploração, tem lucro. E essa disputa, de acordo com o livro, já está acontecendo. A obra aponta que as grandes potências mundiais já estão se movimentando para controlar as riquezas que estão ficando acessíveis com o degelo do Ártico. A gente está falando de novas rotas comerciais, reservas de minérios e, claro, combustíveis fósseis. E o que está em jogo é gigantesco. Só para a gente ter uma ideia da escala, o livro cita fontes que estimam que o Ártico guarda cerca de 30% de todo o gás natural ainda não descoberto no mundo. Nesse cálculo, a crise ambiental vira vantagem competitiva e o colapso ecológico se transforma num plano de negócios para quem tem poder de explorar. A partir dessa corrida por recursos, o livro vai além. Ele começa a descrever o que seria a arquitetura da exclusão, detalhando como esse novo mundo, esse mundo pós-colapso, estaria sendo erguido sobre 3 pilares bem específicos. A tese do livro diz que essa nova ordem se sustenta em 3 estratégias principais. Primeiro, uma redução populacional silenciosa. Não através de uma guerra, mas pela negligência, pelo abandono, por políticas de deixar morrer. Segundo, a automação total, que tornaria a maior parte dos trabalhadores simplesmente obsoleta. E terceiro, o controle absoluto sobre territórios, recursos e, mais importante ainda, sobre os dados que moldam nosso comportamento. E o autor argumenta que a gente não precisa só ficar imaginando como isso funcionaria na teoria. Ele defende que nós tivemos um grande ensaio em escala global, a pandemia de Covid-19. O livro usa o Brasil como um estudo de caso bem contundente. Esse número, mais de 700 mil mortes, é apresentado não apenas como uma tragédia, mas como resultado de uma escolha política deliberada, segundo o autor. Mortes que, na visão da obra, poderiam ter sido evitadas, mas que acabaram sendo a consequência de um projeto. O livro detalha os mecanismos que, segundo a análise, levaram a esse número estarrecedor. Aponta para as campanhas sistemáticas de desinformação, a propaganda de remédios que já se sabia que eram ineficazes, os atrasos que parecem deliberados na compra de vacinas e o desprezo geral pelas medidas de distanciamento. Tudo isso é apresentado não como um erro, mas como parte de uma política de deixar morrer, um verdadeiro experimento de gestão da morte em massa. O ponto central dessa análise é este. A pandemia teria servido como um protótipo, um teste para normalizar a ideia de que a morte em larga escala pode ser administrada como se fosse uma política pública qualquer, um ensaio para futuras crises, como a climática, onde o sofrimento de muitos vira só mais uma estatística a ser gerenciada.
E isso nos leva direto para o próximo pilar dessa arquitetura, a tecnologia. O livro argumenta que o papel das Big Techs e de suas inovações aqui é central. Elas estariam sendo usadas não para libertar as pessoas, mas para gradualmente substituir a força de trabalho humana. Tudo em nome de mais lucro e, claro, mais poder. Dentro da lógica fria dessa nova ordem que o livro descreve, o ser humano é visto como um problema. Ele é imprevisível, é caro e, no fim das contas, é dispensável. Pessoas exigem direitos, ficam doentes, protestam. São um fator de instabilidade que a tecnologia, por outro lado, promete eliminar com controle total e eficiência máxima. O livro, então, identifica as ferramentas dessa substituição. A inteligência artificial seria o cérebro que gerencia tudo. A robótica, os músculos que trabalham sem nunca se cansar, e a computação quântica, com sua capacidade absurda de processar dados, seria um motor para prever comportamentos e consolidar um controle social como nunca se viu antes. Esse quadro resume bem a lógica da substituição que o livro apresenta. De um lado, toda a complexidade e os custos de um trabalhador humano. Do outro, a eficiência programada e a obediência de um sistema automatizado. Para os arquitetos dessa nova ordem, a escolha parece óbvia. E tudo isso nos leva à conclusão mais radical da tese. Se a gente conectar todos esses argumentos, qual seria o resultado final, a consequência lógica desse projeto de exclusão? A conclusão do livro é bem direta. Se a maior parte da humanidade se torna supérflua para o funcionamento de um sistema automatizado e controlado por uma elite, então a sua eliminação gradual deixa de ser vista como um crime para se tornar, dentro dessa lógica, uma solução racional. E como o livro faz questão de enfatizar, essa eliminação não viria com tanques na rua. Ela seria silenciosa, estratégica, seria racionalizada por meio de políticas de abandono, da falta de acesso a serviços básicos de saúde, da escassez de recursos, uma morte lenta, administrada pela negligência das instituições. É muito importante frisar que o autor não apresenta seu trabalho como uma profecia do futuro. Ele o apresenta como uma denúncia do presente. É um chamado à lucidez, para que a gente possa resistir a um projeto que, segundo ele, já está em andamento. O objetivo não é prever o fim, mas despertar a consciência para a gente poder evitá-lo. E a gente termina com a questão que o livro deixa no ar. Diante de uma tese tão complexa que aponta para forças econômicas e tecnológicas gigantescas, qual é o verdadeiro poder da consciência coletiva? O que a lucidez de todos nós pode fazer diante de um possível projeto de exclusão em tão larga escala? É uma reflexão que a obra considera não apenas importante, mas urgente.